Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Unidos no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje, dia 11 de setembro, nós faremos a leitura da introdução do livro de Ezequiel. Então, vamos lá? Introdução do livro de Ezequiel. A catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira, mas as duas reações mais comuns são a negação e o desespero. A negação recusa-se a reconhecer a catástrofe, e ela fecha bem os olhos ou olha em outra direção. Assim consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras e nas fantasias. O desespero é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo, por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis. O desespero tem esse efeito paralisante. Ele fecha os olhos, indiferente ao mundo que perdeu sua cor, o mundo que morreu. Entre os autores bíblicos, Ezequiel é mestre na arte de lidar com a catástrofe. Quando ela aconteceu, isso ocorreu durante a invasão de Israel pela Babilônia, no século 6 a.C. A primeira reação foi negar tudo. Ezequiel percebeu que estava vivendo no meio de um povo desconcertantemente parecido conosco, que, obstinado, se recusava a enxergar o que estava diante dos próprios olhos. O grupo da negação. Mas havia também os que não estavam dispostos a enxergar nada além do que tinham diante de si, ou seja, o grupo do desespero. Mas Ezequiel enxergou. Ele percebeu que o povo com quem vivia não conseguia ou não queria enxergar. Por meio de imagens muito estranhas e inesquecíveis, elaboradas em detalhes impressionantes, ele pôde ver Deus em ação numa época de catástrofe. O grupo da negação recusava-se a enxergar as reais dimensões da catástrofe. Como seria possível algo assim acontecer? Deus não deixaria uma calamidade daquelas proporções acontecer a eles? Mas Ezequiel provou que a catástrofe era real, mas também que Deus estava agindo naquelas circunstâncias desfavoráveis, usando-as de forma soberana. Ele mostrou isso ao povo para que eles conseguissem seguir a Deus no momento mais terrível da sua história. O grupo do desespero, esmagado pela devastação, recusou-se a enxergar que valia a pena viver a vida. Como seria possível continuar? Tinham perdido tudo ou logo perderiam terra, templo, liberdade e muitas vidas. E Ezequiel mostrou a eles que Deus estava agindo na ruína e no entulho, usando soberanamente o desastre para criar um novo povo de Deus. Seja pela negação, seja pelo desespero, o povo de Deus quase perdeu essa identidade. Quase. O povo de Deus emergiu robusto inteiro daquele século catastrófico. E a razão, em grande parte, foi por causa da pregação de Ezequias. Com 26 anos de idade, Ezequias era um dos militares de Judá, levados como prisioneiros de guerra para a Babilônia em 597 a.C. Eles foram levados como um aviso para os judeus que ainda resistiam. Rendam-se ou enfrente o pior. Ezequiel deveria ser sacerdote, mas era um trabalho a ser executado no templo, e o templo estava em Jerusalém. A milhares de quilômetros de distância, ele jamais veria a casa de Deus novamente. Sem casa e sem emprego, ele se deu uma nova missão: combater a negação e o desespero. Irmãos, eu não tenho certeza se eu li Ezequiel ou Ezequias, mas eu estou falando de Ezequiel, tá? Ezequiel. É que eu acabei de ler a história de Ezequias há uma hora atrás aqui, então eu estou confundindo os nomes, mas agora nós estamos lendo e falando sobre Ezequiel, estamos lendo a introdução, tá? Então, se eu errei o nome aí, vocês, por favor, desconsiderem. É Ezequiel, tá? Então, vamos lá.
Nos primeiros 6 anos do ministério de Ezequiel, a terra natal dos prisioneiros de guerra ainda estava intacta, e muitos deles tinham a certeza de que, em breve, Deus daria um jeito nos babilônios e levaria seu povo de volta para casa. Negação. Outros estavam certos de que Deus, se houvesse um Deus, os havia abandonado. Desespero. Quando a notícia de que Jerusalém havia sido demolida chegou, o desespero reinou por algum tempo. O contexto: 593 a 571 a.C. Daniel, que foi levado como prisioneiro para a Babilônia cerca de 8 anos antes, estava terminando seus estudos para ingressar na burocracia babilônica quando Ezequiel chegou. Jeremias, que era muito mais velho, ainda estava em Jerusalém, tentando evitar a catástrofe que ele e Ezequiel sabiam ser inevitáveis. A distante China provavelmente testemunhou o nascimento de Lao Tse nessa época. Ele escreveu o Tao Te Ching e sua filosofia é hoje chamada Taoísmo. Ele insistia em que seus seguidores fossem virtuosos, o que seria obtido por meio de intensas experiências de unidade com a natureza e de todas as coisas. Ele queria que fossem espontaneamente bravos e generosos, sem se preocupar com o certo ou errado, ou com o que as outras pessoas pensam. Ele não acreditava em Deus ou em deuses, com personalidade e senso de justiça. Os taoístas amavam o paradoxo. Segundo uma história taoística clássica, um homem sonhava que era uma borboleta e, quando acordava, se perguntava se era um homem que sonhava ser uma borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem. Somente até aí. Amém, irmãos? Então, ainda hoje, nós faremos também a leitura dos primeiros capítulos de Ezequiel. Então, fique conosco até daqui a pouco. A paz do Senhor Jesus.